Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês. E hoje a nossa aulinha será de História. E nós vamos dar aí, a continuação, a continuidade do que a gente começou na aulinha passada de História, tá certo? Então, será Brasil, colônia portuguesa na América. Então, abre aí na página 307. Que vocês vão acompanhar a leitura com tia Érica, tá certo? A gente sabe que o nosso país, o nosso Brasil, ele foi descoberto em 1530. E as pessoas achavam que era um lugarzinho pequeno e que se tratava de uma ilha. Com o passar do tempo, eles viram que era muito maior do que imaginavam e que aqui havia muitas riquezas. E aí despertou o interesse de várias pessoas, inclusive o rei de Portugal. Não é isso? Então, em 1530, o rei de Portugal enviou uma expedição com o objetivo de iniciar a colonização, ou seja, com o objetivo de trazer pessoas para morarem em nosso país, em nosso território. Era uma forma de trazer pessoas para a nova terra e mudas de cana-de-açúcar para plantar, além de extrair riquezas do local. O açúcar era um produto raro e muito apreciado pela nobreza europeia. Ou seja, naquela época, em 1530, o nosso Brasil ainda não conhecia a cana-de-açúcar. As pessoas que vieram colonizar, eles também vieram com o objetivo de plantar. E eles nem sabiam se ia dar certo, se essa nossa terra era fértil para aí ter uma produção de cana-de-açúcar e aí extrair o açúcar. Hoje é muito comum, não é? Inclusive para a gente. Quando eu abro aqui a minha porta, eu já vejo plantações enormes de cana-de-açúcar. Tenho certeza que você também sabe o que é, que você também vê. Mas nessa época, em 1530, não era assim. E essa especiaria, o açúcar, ele era muito, mas muito raro e muito caro. Era um produto que era pouco conhecido e nem todo mundo tinha acessibilidade, né? Por ser caro. Então, vamos dar continuidade na página 308. Em janeiro de 1532, Martim Afonso de Souza, responsável pela expedição, fundou a vila de São Vicente, no litoral das terras que hoje pertencem ao estado de São Paulo. Imagine como foi a fundação de uma vila num período colonial, que estavam presentes, além dos portugueses. Então, vocês vão fazer aí um desenho, imaginando como é que foi essa vila. Como é que ele fundou essa vila? Nós sabemos que vila, não é? É uma casinha pertinho da outra. Como foi que essas pessoas chegaram? Como é que eles fizeram essas casinhas? Como é que eles começaram a colonizar? Veja só, a gente já pôde observar que a cidade de São Paulo, ela foi colonizada primeiro, não é? Foi fundada uma vila lá em São Vicente, onde hoje é São Paulo, aquela cidade enorme, não é? Que recebe aí pessoas do Brasil inteiro, uma cidade completamente industrializada, não é isso? Então, imagine como foi que São Paulo começou, com uma vilinha bem pequenininha. Então, aí do lado, tem assim, o artista Benedito Calixto imaginou como poderia ter sido a chegada dos portugueses ao litoral paulista, na obra Fundação de São Vicente, em 1900. Então, ele imaginou que foi desse jeito. E você imagina como? Então, desenha aí abaixo e pode pintar, tá certo? Continuando aí. Vamos lá. Era muita terra para administrar, porque nós sabemos que o nosso território ele é muito, muito grande. E olhe que nessa época o nosso território nem tinha sido descoberto completamente. Era apenas essa parte do litoral, que é essa parte onde nós moramos até o sul. As regiões norte e centro-oeste ainda não haviam sido descobertas, ok? Então vamos
vamos lá, conhecer um pouquinho. Naquele momento da colonização, o governo português precisava resolver um problema. Como tomar posse de um território tão extenso, tão grande? Então, como é que o governo português ele iria tomar conta de tudo isso? E logo o rei, que sabia que o nosso território ele era muito rico e que as pessoas, para tomar conta, teriam que ser pessoas de muita confiança dele. Porque, senão outras pessoas viriam, ocupariam o território e não mandaria nada para o rei. E lógico que ele não iria gostar e não queria isso, não é? Então, o que é que ele fez? Em 1534, 4 anos após a colonização, o rei implantou um sistema chamado capitanias hereditárias. Então, nós vamos conhecer o que são capitanias hereditárias. Ele dividiu a nossa terra, o que havia sido descoberto, em 15 lotes, que foram doados a 12 donatários. Essas pessoas eram donas daquela terra? Não. Elas tinham obrigação de fazê-las produzir, não é? De fazê-las render muito dinheiro e descobrir, além de povoar, descobrir novas riquezas e mandar tudo ao rei. Não é isso? Então, quando um donatário morria, passava-se para seu filho administrar aquele lugar. Era como se ele fosse o governador do estado. Então, o governador é dono do estado? Não, ele administra, não é verdade? Ele não é dono. Naquela época, não era chamado de governador, e sim de donatários. Mas isso passava-se de geração para geração. Então, vamos conhecer mais um pouquinho. Que foram doados a 12 donatários de confiança de Portugal. Alguns receberam mais de um lote. Vejam só, foi dividido em 15 lotes, em 15 partes. E apenas 12 pessoas administravam. Então, isso quer dizer que uma pessoa podia administrar 2 capitanias. Não é? Então, esses capitães ou donatários, como eram chamados, teriam de investir em fazendas, plantações, mineração e etc., entregando ao governo, por meio de impostos, uma parte do que produziam. Por conta dos altos investimentos necessários, esse sistema não deu muito certo. Por isso, o rei resolveu enviar para a colônia um governador geral, uma pessoa com autoridade para governar esse sistema. Foi chamado de governador geral. E o primeiro representante do rei a vir para cá foi Tomé de Souza em 1548. Mas vejam só, as capitanias não deram certo, não foi de um dia para o outro, passaram-se anos. Em 1534 foi criadas as capitanias hereditárias. E quando o rei percebeu que não estava dando muito certo, foi em 1548 quando ele resolveu mandar um governador para administrar tudo. Não é? Porque imagine, uma capitania dá certo, outra não dá, aí entrava em confusão. E o rei, querendo dinheiro daquelas capitanias, não estava rendendo como ele gostaria. Então, ele resolveu mudar aí o sistema. No ano seguinte, em 1549, foi fundada a cidade de Salvador, a primeira capital da colônia. Não é? Então, nós temos aí um quadro onde tem aí as 15 capitanias hereditárias. Aí, na página 309, esse quadrinho aqui, é onde fala de todas as capitanias hereditárias, ok? Bem aí para você. Então, também ao lado das capitanias, nós temos aí essa imagem aí de Salvador, tá certo? A primeira capital do nosso país. Então, o açúcar era produzido nos engenhos. Então, a cana-de-açúcar já deu certo.
Então, se a cana-de-açúcar já deu certo, teria que ter pessoas para cortar, teria que ter pessoas para produzir esse açúcar. E esse açúcar não era feito em usinas como é hoje. Não, era feito em engenhos, não é? Então, os portugueses buscaram outra forma de lucrar no Brasil. A primeira experiência bem-sucedida foi a produção de açúcar, produto que era muito valorizado pela nobreza europeia naquele período. Os fazendeiros portugueses começaram o cultivo da cana-de-açúcar em grandes extensões de terra. Logo, os canaviais se espalharam pelo litoral nordestino a perder de vista. Até hoje é um produto que dá muito certo aí, né, aos usineiros. Então, para transformar a cana em açúcar, era necessário um conjunto de construções, máquinas e ferramentas. Esse conjunto formava o engenho. Os portugueses dominavam as técnicas de plantio das canas e de fabricação do açúcar, pois essa era uma atividade que já realizavam nas ilhas africanas, Açores, Madeira e Cabo Verde. Lá, eles também usavam escravizados para essa tarefa. Nos engenhos, havia o canavial para o cultivo da cana, as construções destinadas à produção do açúcar, as senzalas para a moradia dos trabalhadores escravizados. Então, quem veio para o Brasil fazer essa produção? Trabalhar fazendo açúcar. Os negros. E como vocês sabem, os negros moravam em senzalas, que é aquele local onde eles ficavam amontoados, sem conforto nenhum. Homens e mulheres não tinham divisão e não tinham nada, como vocês sabem. Então, essas senzalas eram construídas nos engenhos, justamente para facilitar a mão de obra. Não é? Eles cortavam a cana, tinham que carregar essa cana, e naquela época sem carro, sem nada, não é? E ainda tinham que trabalhar na fabricação do açúcar. E lembrem-se, escravos, as pessoas escravizadas, não tinham direito a receber nada com isso. Era apenas trabalho e muito trabalho. Na página 310 tem a continuação aí, ó. A casa grande para a moradia do Senhor e de sua família. E a igreja. Os engenhos variavam de tamanho de acordo com as posses de seus proprietários. Então, quanto maior, mais coisas existiam. Em engenhos grandes, existiam casa grande, existia um engenho para fazer o açúcar. Existiam as plantações e igrejas para que os senhores dos engenhos pudessem aí fazer seus cultos, não é? Nos engenhos menores, as casas são menores. O cultivo também era menor, não é? Era tudo menor, variava de tamanho, não é? Quanto maior, melhor. Tá certo? Então, vamos aí ver o vocabulário. Tem aí, ó, pão de açúcar. Nos antigos engenhos, era a massa de açúcar esfriada e depositada em formas que tinham o formato de cone, para tornar consistência. Então, isso era uma prática que eles faziam nesta época, não é? Nós temos aí, logo acima do vocabulário, uma imagem que mostra um engenho, onde eles produziam aí o açúcar, os pães de açúcar. Então, atividade de subsistência, pecuária e agricultura. Como é que eles desenvolveram essas atividades logo nessa época? Todo mundo sabe que a pecuária é a criação de animais, não é isso? Então, vamos lá. A pecuária começou a ser praticada, sobretudo por portugueses e mestiços, que não possuíam recursos econômicos nem poder político para estabelecerem engenhos de cana. Foi durante muito tempo uma atividade de subsistência dos engenhos. Os bois eram usados como força motriz das moendas de cana, enquanto a carne, o leite e o couro eram consumidos pelos moradores da fazenda. Ou seja, eles também usavam os bois com a sua força para moer a cana, aquele amontoado de cana. E quando eles não serviam mais, eles matavam, não é? E comiam sua carne,
Também as vacas produziam seu leite e eles aproveitavam tudo praticamente do boi, não é? Por ser uma atividade de subsistência, a pecuária era praticada nas proximidades das fazendas de cana. A criação de gado era feita em pastos, sem cercas, e passava a ocupar as terras férteis destinadas à produção da cana. Com isso, ameaçava os interesses econômicos dos grandes senhores do rei de Portugal. Este acabou proibindo a prática da atividade pecuária nas terras próximas ao litoral. Ou seja, não podia mais ter uma criação de gado grande próximo ao litoral, porque próximo ao litoral era destinado à agricultura, ou seja, ao plantio da cana-de-açúcar. E o gado solto, sem ter cercas para limitar, eles acabavam comendo aquilo ali e não produziam. Então o rei de Portugal não gostou e determinou essa ordem, que era proibido, não é? Era proibido aí a prática da criação de gado próximo ao litoral. Essa proibição forçou os criadores a praticarem a atividade cada vez mais longe da costa, adentrando as terras do interior da colônia. Ou seja, foi quando eles começaram a descobrir novos locais. Então, se eles não podiam, perto do litoral onde já estavam descobertos, eles foram criar seus gados, eles começaram a adentrar, ou seja, entrar em nosso país, conhecer novos lugares. E como a criação era feita com o gado solto, ela funcionava como uma espécie de fronteira móvel, que ia desbravando o interior sem custos para os produtores nem para o reino português. A agricultura de subsistência, por sua vez, naquele período, era destinada ao cultivo de alimentos para serem consumidos pelos moradores da própria colônia. Ou seja, eles plantavam não com o intuito de vender, apenas para consumir, não é? A agricultura de subsistência é aquele que se planta apenas para o consumo e não para a venda, tá certo? Exemplo, plantavam-se feijão, milho, mandioca, cará e etc. Foi uma atividade praticada nas proximidades dos engenhos, das vilas e cidades. Então, começou com esse tipo aí, com esses exemplos aí que a gente já falou. O feijão, o milho, a mandioca. Então, eles plantavam para comer. Então, essa atividade aí é agricultura de subsistência. Com o passar do tempo, obviamente, eles começaram a produzir em grandes quantidades e a vender. Não é isso? Então, vamos lá para uma mais nova descoberta, descoberta do ouro no Brasil. Ou seja, quando eles começaram a adentrar sobre as novas terras, eles começaram a descobrir novas riquezas, e dentre elas, o ouro. Por volta de 1650, muitos e muitos anos depois, a economia do açúcar estava muito enfraquecida. Mas Portugal dependia da arrecadação dos impostos gerados em torno dessa atividade econômica para manter o reino. Com o objetivo de encontrar metais e pedras preciosas, o rei português incentivou os colonos do Brasil a realizarem expedições para o interior da colônia, ou, como se dizia naquela época, para o sertão da colônia. Os paulistas se tornaram o maior exemplo de exploradores e conquistadores do sertão. Saíam de São Paulo do Piratininga e se embrenhavam pelo interior em expedições que podiam durar anos. Essas expedições eram chamadas de bandeiras, a fim de encontrar novas riquezas. Então, eles saíam dos lugares onde eles já estavam colonizados e adentravam pelo sertão adentro, como eles chamavam, a fim de encontrar novas terras e pedras preciosas, não é? Um dos objetivos dessas bandeiras eram capturar indígenas para vendê-los como escravizados. Mas os bandeiras foram responsáveis também pela expansão das fronteiras da colônia portuguesa e pela descoberta de ouro nas regiões de Minas Gerais e Goiás. Em 1695, os paulistas descobriram ouro no Rio das Velhas,
próximo às atuais cidades de Sabará e Caeté, no estado de Minas Gerais. Nos anos seguintes, outras minas foram descobertas no território dos atuais estados da Bahia, Goiás e Mato Grosso. A notícia se espalhou rapidamente e muitas pessoas chegaram a áreas de mineradores. Muitos portugueses vieram para o Brasil na esperança de enriquecer rapidamente. Então, quando foi descoberto aquele ouro nesses estados de Minas Gerais e Goiás, despertou o interesse de muita gente. E as pessoas imaginavam que iriam enriquecer com essa descoberta dessas pedras preciosas. Mas eles esqueceram que tinha um rei. E esse rei, ele não deixava que essas pessoas se tornassem ricas. Porque as pessoas, quando descobriam ouro, tinham que pagar muitos impostos ao rei. E acabava ficando apenas com uma pequena quantidade. Não é? Então, aí ao lado tem as principais áreas de mineração no Brasil entre 1700 e 1800. Não é? No próprio livrinho de vocês. Vejam só, essa parte aqui é a parte do litoral. Era onde existiam as capitanias hereditárias. E essa parte de amarelo aqui foi onde os bandeiras, as pessoas adentraram para conhecer novas terras e novas riquezas. E foi aí onde eles encontraram o ouro. Né? Então, vamos aí à página 312. Vamos lá. Na página 312 e 313, vocês vão encontrar uma atividade que vocês farão hoje, ok? Tudo relacionado ao que a gente já viu. Tá bom? Então, o número 1, pinte as palavras que completam as frases corretamente. Então, você só vai pintar aí as que completam as frases corretamente. Temos aí a letra A, B e C. O segundo, por que os reis se associaram aos comerciantes? Como cada uma das partes era beneficiada? Então, como foi que isso aconteceu? Vai, pesquisa aí e coloca aí no livrinho. Terceiro, em 1534, na época em que a colonização começou, o rei Dom João III resolveu dividir a colônia portuguesa em lotes. Em quantos lotes foram divididos? Tia Érica falou, não foi isso? Como eram chamados esses lotes? Para quem esses lotes foram doados? Como ficaram conhecidos os homens de confiança do rei? E quantos eram os donatários e quantos lotes receberam? Então tem aí. Também está no livrinho. Quarto, faça a relação entre as datas e acontecimento da história da colonização. Tem aí 1, 2 e 3, você vai fazer a relação aí logo abaixo, colocando o número 1, 2 ou 3. O quinto quesito. Com relação ao açúcar, marque um X as afirmações corretas. Ou seja, você só vai marcar um X no que é certo, tá bom? E o sexto quesito, marque um X as alternativas corretas também. Leia aí essas alternativas e marque um X. E nós temos aí ainda, na página 313, uma pequena atividadezinha logo abaixo. A beleza das cidades mineiras. Você vai fazer uma leitura desse textinho, desse pequeno textinho, e vai responder logo abaixo na página 313, ok? Um grande beijo, não esqueçam das fotografias que têm que ser mandadas diariamente. Fiquem com Deus e até segunda. Tchauzinho.